Oi, gente, bom dia. Olá, amigos, bom dia. 1.200 litros de água por segundo. Essa é a vazão de uma adutora da Cesan que se rompeu em Cobilândia, Vila Velha. A água inundou a Avenida Rio Marinho e invadiu as casas. Os moradores de uma das residências precisaram sair de casa por causa do risco. O abastecimento em todo o município de Vila Velha foi interrompido hoje. A Kessia Neto está ao vivo no local desse rompimento, traz as informações para a gente. Ô Kessia, qual a situação aí nesse momento? Como é que estão os trabalhos para consertar esse estrago, hein? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna. Bom dia, você, amigo do TN. Pois é, essa adutora rompeu, no início da noite desta segunda-feira e tem causado um certo transtorno aos munícipes aqui de Vila Velha. Isso porque o abastecimento precisou ser interrompido em função disso. No início da manhã, nós estivemos aqui, acompanhamos, parte do trabalho das equipes da Cesan, das equipes de engenheiro que estão aqui, que inclusive estão trabalhando já para que volte à normalidade essa situação. Ao meu lado está o diretor operacional da Cesan, que dará mais explicações pertinentes a este problema. Rodolfo, muito bem-vindo ao Tribuna Notícias primeira edição. Boa tarde. Conta pra gente quais foram os trabalhos já executados aqui para que a vida dos munícipes aqui de Vila Velha voltem à normalidade. Bom, boa tarde. Desde ontem, quando a Cesan soube do incidente, ela já mobilizou as equipes. Isso aí por volta de ontem às 8 horas da noite. Os primeiros passos foram dados, a gente fechou toda a água no município de Vila Velha, porque essa adutora leva água para todo o município. A gente escoou a água que estava presa e a gente, logo após escoar a água, a gente está cortando a tubulação para colocar novos tubos para tentar retomar a água. E Rodolfo, aproveitando aqui o ensejo, há um risco de um novo rompimento mesmo depois desse reparo? Não há o risco de um novo rompimento. A gente vai fazer um reforço na estrutura da tubulação com estacas mais robustas para não haver esse risco. Entendi. Agora sim, a pergunta que não quer calar para os moradores, Muita gente está sem água aí, praticamente, Vila Velha inteira está sem água. E qual é a previsão, que isso volte à normalidade? Qual é a previsão aí que os moradores, a garantia que os moradores terão que a água, o reabastecimento será efetivado? A previsão é que o conserto seja concluído hoje à noite, até meia-noite, e após a conclusão do serviço a gente vai liberar água gradativamente. Então, após a meia-noite de hoje, a madrugada, o sistema vai retomando e alguns locais devem voltar gradativamente até 24 horas após a meia-noite de hoje. É importante, então, que a população, que está nos assistindo agora, inclusive, faça a economia de água, mesmo se ainda tiver água nas caixas d'água, não é isso? Certo, é muito importante. Geralmente, uma caixa d'água tem de 1 a 3 dias de água para a residência. Então, muitas pessoas ainda têm água em seus reservatórios. Utilizar de forma altamente consciente e só o necessário mesmo. Portanto, George, Bruna, quem está nos assistindo agora pode ficar de certa forma aliviado, Porque o diretor operacional aqui da Cesan garantiu que o reabastecimento vai voltar de forma gradativa, mas você que está acompanhando, você de casa ainda tem água na caixa d'água, economiza, que é a melhor saída, não é isso, diretor? A melhor saída, a gente conta com o apoio da população nessa hora difícil. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. É isso aí, gente. O segredo é economizar. George, Bruna, volto com vocês. Antes disso, vou chamar o VT que eu preparei agora pela manhã. Esse vídeo, gravado por um morador que mora ao lado da obra, mostra o estado da rua minutos após o rompimento da adutora. Olha, gente, a situação da obra que eles estão fazendo aqui em Cobilândia. Olha só, estourou um cano da Cesan. Olha a cratera que ela fez aqui. Até agora nenhuma providência foi tomada em relação à água e eles falaram que a Cesan vai vir resolver. Só que até resolver, o poste aqui ele vai cair, vai atingir aqui a minha casa, com certeza vai entrar água pelo esgoto e vai entrar dentro da minha casa, vai tomar toda a minha casa. O nível já está elevadíssimo. A Defesa Civil Municipal precisou ser acionada, pois próximo ao local mora uma família que foi retirada da residência por precaução. Não foi verificado nada que demonstrasse um colapso da estrutura, E por precaução retiramos a família daqui. A empresa
assumiu todo o compromisso, a empresa levou a família até um hotel em Vitória, eu não sei qual é o hotel, né? E deixou eles no hotel. Ainda de acordo com a gente, não foi preciso fazer a interdição da residência. Pediu isolamento de uma residência, né? Por precaução, né? O grau de risco dela de entrar num colapso é muito pequeno. Por esse fato não foi interditado, só foi feito isolamento. Para interditar, aí sim, se houvesse necessidade de interdição, a gente teria que tirar um raio de acordo com a altura da residência e já interditar até outras casas do lado. Não é o caso aqui. A adutora, localizada aqui no bairro Cobilândia, rompeu no início da noite desta segunda-feira. Com isso, Vila Velha precisou paralisar o abastecimento de água. E até o presente momento, não há previsão para que retorne à normalidade. Na manhã de hoje, as equipes da Cesan estavam no local realizando os reparos para que o abastecimento de água volte a ser restabelecido no município. Muito bem, vocês acompanharam aí a matéria que eu preparei na manhã de hoje, né? Dando um parecer sobre essa situação como um todo, né? Falando, explicando o motivo pelos qual o munícipe aqui de Vila Velha está sem água e mais uma vez atualizando a matéria, né? Que de acordo com o diretor operacional, o reabastecimento será garantido aí aos munícipes de forma gradativa ainda hoje. Mais uma vez, portanto e para tanto, é bom você que está nos assistindo agora economizar. George, Bruna, volto com vocês. Eu não sei se essa notícia é tão boa, né? Porque, como ele disse, até meia-noite a previsão de resolver a situação. Muito agora, tempo. Meio-dia e 1, tem aí 12 horas ainda ficar sem água. Desde ontem esse problema em todo o município. Quase 500 mil pessoas sem água em Vila Velha, né? Eu saí de casa hoje já estava sem água. Então, assim, você imagina, né? Quem tem a reserva da caixa d'água, tudo bem, mas restaurantes, salão de beleza, estabelecimentos que necessitam aí de muita água, será que vão ficar no prejuízo? Quem que vai arcar com isso? Como é que vai ser até meia-noite de amanhã, né? Meia-noite de hoje, né? Muito tempo esperando, muito tempo sem água. E esse retorno também, como é que vai ser depois de liberar, né, essa água para chegar até as casas? Que é gradativo. Gradativo, então pode ser que não seja todo mundo aí que volte com a água a partir de meia-noite, né? Muito complicado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Isso aí. Porque agora a gente fala de um tiroteio na Praça do Ibis, em Vila Velha. Uma pessoa ficou ferida. Os bandidos passaram de moto, atirando no fim da tarde, e os moradores acreditam que o alvo seria um jovem que tem ligação com o tráfico de drogas. A praça tem sido utilizada para consumo de entorpecentes e quem tenta enfrentar os traficantes tem sido ameaçado de morte. Aí o local que era de diversão fica abandonado. Um dos alvos, que seria um traficante da região, não foi atingido pelos disparos e ele conseguiu escapar. Já o outro, identificado como Jorge Santos Almeida, de 27 anos, conhecido como Quezinho, foi baleado e atingido por 3 tiros no braço e foi socorrido por populares para um hospital do Ibis. A tentativa de homicídio aconteceu na Praça do Ibis, em Vila Velha, na rua João Kennedy. Era por volta de 4h30 da tarde quando 2 homens chegaram de moto, atirando contra as vítimas. Descarregaram uma pistola aqui, eu acho que no mínimo aqui uns 10 tiros, cara. Acabei de ver aqui agora, eles pararam na pracinha, 2 moleques de moto, capacete, descarregaram a pistola. A pracinha deveria ser uma área de lazer frequentada por moradores da região, idosos, crianças, famílias. Só que quando a gente anda um pouquinho aqui pela praça, é isso que a gente encontra no chão, pinos de cocaína. Toda hora você vê gente passando cocaína, crianças às vezes pegam pinos de cocaína no chão, sem saber o que é. Está muito perigoso, a gente precisa que as autoridades possam olhar mais para a nossa praça. Como o tráfico é muito intenso aqui, a gente já sabe que é devido a esse tráfico intenso nessa praça que ocorre. Testemunhas relataram que a guerra do tráfico de drogas no bairro Ibis está intensa. E por conta dessa briga entre os traficantes, são os moradores que ficam no meio do fogo cruzado. De acordo com os moradores, mais de 15 disparos foram feitos. Quem estava na praça precisou correr. E por pouco, pessoas inocentes não foram atingidas. E se acertasse uma criança que estava ali na praça brincando, se acertasse um morador, né, como eu tive que sair correndo, inclusive até me machuquei, que eu me joguei no chão naquela situação. Até mesmo quem luta pelos ideais da comunidade tem sofrido ameaças de quem comanda o tráfico de drogas. Sim, é a 6ª ameaça que eu tive semana passada, né? Porque a gente quer melhorar esse espaço para as pessoas voltar a fazer uma ocupação social. E o tráfico, acho que se irrita o tráfico, né? Mas eu não tenho medo, né?
que eu amo esse bairro aqui. E os moradores às vezes estão acanhados. Essa situação tem sido recorrente no Ibis. Na semana passada, um pedreiro foi baleado enquanto andava pelo bairro e ele não resistiu aos ferimentos. A liderança acredita que uma base da Guarda Municipal ou da Polícia Militar seria ideal para dar mais segurança à comunidade. É um pedido, é um clamor da nossa comunidade, né? Que é uma base aqui, ela 24 horas, né? Trocando de turno para atender a nossa comunidade. A situação está caótica nessa praça. Porque todo dia a polícia vem, a polícia prende, a polícia faz o trabalho dela, mas não consegue conter, que é muita gente. Bem, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha disseram que fazem o patrulhamento na região com abordagens e revistas e que atua em pontos estratégicos, de acordo com dados do mapa do crime. As viaturas podem ser acionadas pelo CIODES 190 ou pelo telefone que está aparecendo aí na tua tela. 3319-9929. Vou repetir para você anotar. 3319-9929. Até o momento, nenhum suspeito do caso que a gente mostrou aí na reportagem foi preso. Um bandido roubou uma jovem em Vila Velha, causou revolta na população e acabou atropelado e detido por populares, né, Bruno? Complicado isso aí, hein? Vamos lá para fora conversar com a repórter Vanessa Calmon, que vai trazer os detalhes dessa história pra gente. Vanessa, boa tarde para você, bem-vinda. Obrigada, muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Jorge, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse aí se deu mal, viu? O nome dele é Wellington Alves da Cruz, ele tem 23 anos, ele e um comparsa estavam assaltando várias pessoas ali na região de Alvorada, eles estavam em uma moto. Só que aí eles foram assaltar uma mulher, gente, de 25 anos, que inclusive está grávida, e no momento do assalto, ela estava com a filha dela de apenas 4 anos. Eles pediram todos os pertences dela, bolsa, o celular, ela entregou tudo, só que no momento em que eles iam fugir, um morador ali da região, um motorista que estava passando de carro, viu aquela situação e aí ele não pensou duas vezes, jogou o carro para cima da moto onde estavam os criminosos. Um deles, inclusive, caiu, chegou a quebrar a perna e o outro conseguiu fugir, mas esse que ficou, a população não perdoou não, viu? A população segurou ele, inclusive tem um vídeo, né, em que a população aparece aí dando socos e tapas no criminoso até a chegada da polícia. E aí a polícia militar então foi acionada, chegou e levou esse homem até a delegacia. Lá na delegacia ele foi autuado por roubo qualificado e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Agora, o fato, gente, é que essa mulher de 25 anos, né, ficou extremamente nervosa naquele momento. Ela está grávida de 2 meses, ela estava com a filhinha dela de 4 anos e os assaltantes não quiseram saber, né? Eles simplesmente chegaram, já pediram todos os pertences dela, de forma agressiva, inclusive. Então, naquele momento em que o motorista do carro atingiu esses 2 assaltantes, a população ficou revoltadíssima ao ver aquela cena, né, deles assaltando aquela menina. E aí, então, eles seguraram aquele rapaz e a gente percebe nas imagens aí que ele estava, inclusive, com ferimentos, né, que a população acabou batendo nesse rapaz ali antes da chegada da polícia. Ele foi levado também para o hospital de urgência e emergência, onde ele foi atendido e, posteriormente, ele foi levado, então, à delegacia. Jorge, Bruna. Obrigado, Vanessa. Daqui a pouquinho, Vanessa está de volta com outros casos de polícia. Agora vamos chamar a atenção, o pessoal que está em casa, né, Bruna, para só o local onde os traficantes escondiam a droga, num bueiro. Mas eles não jogaram a droga lá e deixavam ela abandonadinha, não. Eles fizeram um buraco na parede do bueiro, né? Quase engenheiros, né? Olha só que coisa, gente. Olhando por cima, não dava para ver que tinha droga ali no local, não. Aí entrou em ação o cão Jafar. Gente, muita droga foi apreendida, tá? A Braba da 11. Essa é uma das drogas comercializadas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, que foi encontrada pelo cão farejador Jafar. A gente estava na viatura 3965 e passamos ali no bairro Guaranhuns, mais preciso ali na rua 11, onde ali acontece um intenso tráfico de drogas. Então, no primeiro momento nós passamos, aí vimos uma movimentação estranha. Aí solicitamos o apoio do K9 da 13ª CIA Dependente, com o cão Jafar. Aí passando o cão nas ruas ali adjacentes, pôde lograr êxito e encontrar os materiais entorpecentes, que foram locais aí que somente com um cão iria encontrar esses entorpecentes, que era dentro do bueiro. E o detalhe é o seguinte, não era somente dentro do bueiro. Aí dentro do bueiro tinha um buraco na lateral, onde escondia as sacolas.
Então se você simplesmente olhasse para o bueiro, jogasse as lanternas, não iria encontrar. De acordo com os policiais, não foi possível conduzir nenhum dos envolvidos nessa apreensão, já que na região de Guaranhuns há muitos olheiros do tráfico de drogas que avisam e ajudam na fuga dos traficantes. No total, foram apreendidos 62 buchas de maconha, 197 pinos de cocaína e 4 bolinhas de haxixe em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Os militares entendem a dificuldade de aproximação da comunidade por conta da lei do silêncio, mas eles ressaltam a importância das denúncias feitas através do 181. O que eu posso pedir é a questão do 181, que é a denúncia anônima e tem um total sigilo. E cada vez que acontecem as ligações, isso ajuda a gente a poder fazer essas apreensões, ainda mais com cão de faro. Se a gente sai com cão de faro, é certo que se tiver algo na rua, vai ser encontrado. A gente está vendo aí a importância do 181, a ajuda da população para denunciar e combater, claro, o tráfico de drogas. Olha só, a solução de um homicídio que aconteceu na Serra levou a polícia até uma quadrilha sanguinária que agia também no interior do estado. Pois é, gente, a Kessia Neto já está de volta e tem mais informações sobre esse caso. Kessia, boa tarde agora. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Mais uma vez, e você que está em casa nos acompanhando. Pois é, em função deste crime que ocorreu lá na região de Queimados, na Serra, a polícia acabou desarticulando uma quadrilha, viu? Altamente perigosa. De acordo com o delegado, os 5 integrantes que foram presos, um deles agia de forma tão fria, mas tão fria, que ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nem no momento em que ele era ouvido pela polícia. O delegado frisou ainda sobre essa situação como um todo, que esse grupo, né, esses criminosos, eles faziam parte aí da facção do Mantém, lá que atuava lá na região da Serra e também no interior do estado, para ser mais precisa, na região de Santa Maria de Jetibá. Nós vamos ouvir um trecho do delegado, quando ele fala da situação do grupo, né, e também da frieza que o grupo agia diante dos crimes que eles cometiam. Vamos acompanhar. O motivo do crime é em razão da vítima estar cometendo roubos nos bairros André Carlone e Carapina Grande. O que chama a atenção nessa investigação é que eles matam a vítima em razão dela estar cometendo esses roubos e logo após a execução, um deles se aproxima da vítima e subtrai a jaqueta e o tênis da vítima. É um grupo extremamente violento. 4 deles confessaram a participação no crime, demonstrando frieza e deboche da situação. Grupo esse responsável por homicídios não só no município da Serra, como também no município de Santa Maria de Jetibá. Além disso, eles ostentavam armas em redes sociais, inclusive poucos dias antes do crime, eles gravaram um vídeo ostentando armas de fogo no interior do veículo Ford EcoSport, mesmo veículo utilizado no crime. A prisão desses indivíduos significa a desestruturação de um dos grupos mais violentos que atuavam não só no município da Serra, como também no município de Santa Maria de Jetibá. Pois é, vocês acompanharam aí a fala do delegado Rodrigo Sandimori, lá da DHPP da Serra, que frisou, né, a questão da frieza desses criminosos logo após cometerem os crimes, viu? Lembrando, mais uma vez, que esse grupo, ele era responsável aí por grande parte dos homicídios ocorridos não só na Serra, mas também lá em Santa Maria de Jetibá. Além de serem um dos grupos aí de altíssima periculosidade, de acordo com a Polícia Civil, um dos integrantes, conhecido como Manuel Muniz Júnior, de acordo com o delegado, ele é considerado um dos bandidos mais perigosos pela polícia. Mas ele já está atrás das grades, viu? Nós vamos detalhar, né, um pouco melhor essa grande operação, essa grande prisão, essa importante prisão da Polícia Civil no segunda edição de hoje, viu, gente? Porque a situação é muito complicada, a situação ali é difícil, a Polícia Civil precisou fazer uma investigação minuciosa, de acordo com o delegado, essa prisão precisou de uma investigação que aconteceu no período de 2 meses, pois foram umas sucessões de crimes cometidos por estes grupos. Vale lembrar ainda, Jorge e Bruna, que um dos crimes, eles torturaram um desses rapazes e eles percorreram com ele
8 quilômetros sendo torturado durante todo o momento. Dentre essas prisões que aconteceu aí pela polícia, também teve um menor, mas que infelizmente não está mais aqui para poder contar aí a situação. Por quê? Porque nesse período, né, que a justiça, que a polícia pediu a internação desse menor, ele acabou sendo solto, sendo liberado, pois esperou aí por um tempo, né, para que a internação fosse de fato efetivada. Porém, em uma discussão, em uma briga ali pela disputa do tráfico de drogas, ele acabou sendo morto, né? Pelos criminosos ali que tomam conta do tráfico na região da Serra, em uma parcela ali da região do município serrano. Então nós voltamos a frisar que para a Polícia Civil essa prisão foi de extrema importância, pois além de retirar indivíduos com grande parcela de culpa em diversos homicídios, não só no município da Serra, mas também lá no município de Santa Maria de Jetibá, eles também acabaram desarticulando essa quadrilha. George, Bruna, volto com vocês. Tá certo, Kessia, obrigada aí pelas informações. Prisão importante, muito, né? A Polícia Civil. Olha só, gente, um policial foi agredido por bandidos durante um assalto a uma lanchonete na Serra. A arma do PM foi levada pelos criminosos. O policial de 28 anos levou uma coronhada na cabeça após lutar com os bandidos. Esse crime aí aconteceu no bairro São Diogo. O policial esperava o lanche quando os 3 criminosos chegaram. Ele foi abordado, entrou em luta corporal com um deles e teve a arma levada pelos assaltantes. O PM também levou socos e pontapés. Ele foi socorrido para o UPA de Carapina e registrou a ocorrência na Delegacia Regional do município. A polícia vai investigar o caso, mas até agora nenhum suspeito foi preso. E olha que audácia, hein? Pegou a arma do policial. Você imagina o que esses bandidos não estão fazendo com a gente que não anda armado, né? Cidadão de bem. Isso aí. Imagina. Ô, gente, já vamos chamar o repórter Matheus Andreata, porque há 4 dias o site da Prefeitura de Vitória está fora do ar, impactando aí nas marcações, pagamentos, emissão de nota fiscal, não é isso, Bruno? É isso aí, por causa disso aconteceram algumas mudanças, né, Matheus? Explica pra gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Pois é, infelizmente a gente foi pego de surpresa aí na última sexta-feira. No início da tarde a Prefeitura identificou, né, algumas atividades suspeitas aí no site e precisou dar uma pausa nos serviços que são ofertados ali online. E para falar com a gente sobre isso, dar mais detalhes, está aqui comigo o Olavo Venturim Caldas, que é subsecretário de Tecnologia da Informação. Boa tarde, Olavo. Primeiro eu queria saber o que aconteceu, qual que é a suspeita aqui da Prefeitura da Tecnologia da Informação? Boa tarde, Matheus. Então, na sexta-feira, as ferramentas que monitoram, né, nosso ambiente de tecnologia, elas identificaram ali algumas anomalias, né, alguns comportamentos suspeitos. Então, a gente optou preventivamente, né, por fazer uma proteção do ambiente, dos dados, né, que estão armazenados no nosso data center, tá? E fizemos o desligamento do sistema, né, para verificações de segurança. Seguindo o padrão que recomendado de proteção de ambiente, de segurança da informação. Beleza, perfeito. E uma coisa, a gente tem os agendamentos, né, das vacinas sendo feitos lá pelo site, estavam sendo feitos pelo site, mas aí teve uma pausa. O que a população pode fazer para poder fazer essa vacinação? Parou de vez? Tem locais sem agendamento? Como é que está funcionando essa parte? Pronto. A prefeitura, né, o município está usando o canal de comunicação das redes sociais, né, do prefeito, enfim, do Vitória Online, para divulgar aí essa dinâmica de serviços, né. Os serviços estão sendo prestados, né, só que de forma presencial, né. A gente não tem por exemplo, o agendamento não está funcionando e tal, mas o cidadão pode comparecer às unidades, né, de acordo com os avisos que vão ser recebidos aí via as mídias sociais. Uhum. E a gente teve alguns outros serviços, como emissão de nota fiscal, várias outras coisas aí que foram prejudicadas, que estavam sendo feitos pelo site. Tem alguma previsão, porque não tem como fazer isso de outra forma, né, só pelo site mesmo da Prefeitura, tem alguma previsão para o pessoal de casa para quando esses serviços vão retornar aí na ativa? Isso, assim, a gente está trabalhando com uma previsão de quinta-feira o site já retornar, né, com os serviços disponíveis, tá? Se voltar antes, né, acho que vai ser bom, né, mas a previsão assim, realista é na quinta a gente voltar. Okay? Aí eles vão poder acessar, né? A gente tem um prazo ainda aí para o fim do mês, aí
acho que não vai gerar problema aí para a população em geral que usa o serviço. Tá ótimo. Muito obrigado, secretário, pela disponibilidade aqui de atender a nossa equipe. Pois é, gente, e quem precisar aí de alguns serviços da Prefeitura, pode ligar lá para o 156, que tem alguns serviços disponíveis através desse telefone. Mas se precisar de alguma emissão de nota fiscal, algum outro tipo de serviço que é feito só lá pelo site, vai ter que aguardar mais um pouquinho aí até a próxima quinta-feira para que esses serviços voltem ao normal e a gente possa concluir, né, essas atividades que estão em abertas aí por enquanto. Bruna, George, volto com vocês. Até quinta-feira vai demorar um pouquinho. Em relação à vacinação, né, a população pode ficar atenta aí, né? A Prefeitura anunciou ontem que durante essa semana vai ser possível fazer o agendamento da vacina contra a Covid sem precisar marcar o agendamento no site. Vai ser por meio da distribuição de senha. Então tem que ficar atento aí para ver como é que vai ser isso ao longo da semana, porque dia 27, dia 26, 27, 28... essas senhas serão disponibilizadas em alguns pontos de vacinação, Manaim de Vitória, tem que se informar aí direitinho, porque não dá para ficar sem marcar a vacina, né? Só porque o site não está funcionando. Com certeza, importante ressaltar que é a segunda vez, né, que o site da Prefeitura sai do ar por tanto tempo. Na primeira vez foi divulgado que foi um ataque hacker, dessa vez ainda não está muito claro, a gente ouviu o técnico falando, mas é bom esclarecer exatamente o que está acontecendo para a população, né? Olha só, no Manaim de Vitória, entre terça e sexta, né, hoje, dia 26 e 29 de outubro, de 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, 1.000 vagas para agendamento de 5 grupos diferentes, agendamento contra a Covid. Então, você pode dar um pulinho lá para ver se você se enquadra em um desses grupos, você que está precisando da vacina contra a Covid. Gente, vamos seguir? Agora, meio-dia e 21, um motociclista morreu em um acidente no início da manhã de hoje. Ele estava no corredor e se desequilibrou ao esbarrar em um carro e em um ônibus e acabou atropelado pelo coletivo. O capacete do motociclista foi destruído e ficou jogado na via. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã, na pista central, na descida da segunda ponte, à frente da rodoviária de Vitória. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava no corredor quando esbarrou em um carro de aplicativo e depois em um ônibus do Transcol. Ao se desequilibrar, caiu debaixo do coletivo, foi atropelado e morreu na hora. Agentes da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local do acidente e organizaram um trânsito que parou para quem precisava chegar na capital. O congestionamento foi registrado em Cariacica e Vila Velha. Nenhum parente esteve no local do acidente para identificar a vítima. O corpo do motociclista foi levado para o DML de Vitória. Pois é, a informação que a gente tem até agora é que nenhum parente apareceu ainda para fazer a liberação do motociclista. É muito triste, né? Olha só, a gente vai continuar com os casos de polícia, tá? A repórter Vanessa Calmon tem as informações de uma enfermeira que foi presa porque tentou matar o marido em um hospital. Vanessa, explica pra gente essa história. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Bruna. Pois é, a história é a seguinte, essa enfermeira de 41 anos, ela foi levada para a delegacia depois que tudo aconteceu. Ela teria chegado em um hospital particular, onde o marido dela está internado, está em coma, ou seja, inconsciente na UTI. Ela teria chegado para visitar o marido, só que durante essa visita, ela teria dado uma injeção no marido de um líquido amarelo, um líquido amarelado. E aí, funcionários do local perceberam a ação desta mulher, que também é enfermeira, mas não atua neste mesmo hospital e sim em outro hospital. E aí os funcionários desse local viram o que ela tinha feito e questionaram o que ela estava injetando ali no marido dela. E aí naquele momento ela não soube explicar, ficou muito nervosa. Então por isso a polícia foi acionada. Essa mulher foi levada até a delegacia regional. Esse caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. E aí lá na delegacia ela disse para o delegado que ela queria acabar com o sofrimento do marido. Bom, até o momento a gente não sabe exatamente o estado de saúde do marido dela, mas a polícia, inclusive, vai fazer uma perícia nessa, onde estava aquele líquido, né, para saber, de fato, o que era aquele líquido que ela estava injetando no marido. Bruna? Vanessa, um casal também no sul do estado que foi acusado aí de matar o filho, acabou sendo inocentado pela justiça? Jorge, o que acontece? Esse caso, na realidade, aconteceu há 3 anos atrás, mas os pais desse menino estavam presos desde então. E agora a justiça resolveu, em júri popular, pela inocência desse casal. O menino, Arthur Moura Silva, ele
tinha 5 anos de idade. Os pais dele são Luane Monique Moura Silva e Adeildo Souza da Silva. A Justiça entendeu neste momento que os pais não foram os responsáveis pela morte do menino, que teria sido comprovado que o menino morreu de meningite e que as marcas roxas que estavam pelo corpo da criança quando ela deu entrada no pronto-socorro de Iguaçuí já teriam sido provenientes dessa doença. Bom, na época, em 2018, quando o crime aconteceu, o Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça em relação ao casal. Inclusive, eles eram acusados de homicídio, omissão e tortura. Mas o Ministério Público disse agora que mudou a visão sobre o caso depois que ficou comprovado que o menino teria morrido de meningite. E disse ainda que a Polícia Civil teria errado na conclusão do inquérito. Bom, nós procuramos a Polícia Civil, que disse que na época do crime o pai da criança teria confessado ao delegado que teria matado o menino, o agredido horas antes dele morrer no hospital, depois que ouviu vozes em um centro espírita e que essas vozes o mandavam agredir o menino. A mãe também confessou à polícia que sabia da agressão, mas que não contou porque estava sob ameaça. Esse caso aconteceu no dia 15 de agosto de 2018. O pequeno Arthur deu entrada no pronto-socorro de Iguaçuí com várias marcas roxas pelo corpo, febre alta, náuseas, vômitos, diarreia e também convulsões, e ele morreu horas depois de ter dado entrada no hospital. A gente só lembra, gente, que durante um trâmite de investigação criminal, a polícia conclui o inquérito, envia ao Ministério Público e fica a cargo do Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça ou retornar à Polícia Civil para que seja apurado melhor o caso, ouvidas mais testemunhas ou até mesmo para que eles possam reunir mais provas. Volto com vocês aí, Bruna, George. Tá esclarecido, Vanessa. Obrigada, tá? Pelas informações. Bom trabalho para você. Ô, gente, um casal foi assassinado no interior do estado. Foi em Águas Claras, distrito de Águia Branca. Jamila Ferreira e Erivelton Malacarne foram mortos com pelo menos 40 tiros. Segundo testemunhas, Erivelton teria deixado a cadeia há poucos dias. No site do Tribunal de Justiça, consta que ele é acusado de homicídio. Durante o período em que cumpria o regime semiaberto, ele voltou a cometer o mesmo crime. Jamila já teria sido vítima de uma outra tentativa de homicídio anteriormente. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Águia Branca. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Colatina. Uma obra que se arrasta há 11 anos. O Cais das Artes já consumiu cerca de 120 milhões de reais dos cofres públicos. O complexo cultural deve ter teatro, museu e salas de exposições. Um atrativo a mais para o turismo e para a cultura capixaba, né? Se tivesse funcionando. Mas a obra, gente, está longe de ser concluída e vai sendo consumida pelo tempo. Por isso, arquitetos fizeram um protesto ontem à tarde. Museu com mais de 2.000 metros quadrados. Um teatro com lugar para 1.300 pessoas. Auditório, biblioteca, além de uma praça para eventos e exposições ao ar livre. Mas, por enquanto, a obra do projeto cultural Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, continua parada. Por isso, representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento do Espírito Santo, protestaram. A necessidade da gente retomar essa obra de uma forma urgente para que a gente tenha um ganho efetivo na cultura capixaba, nos eventos de música, de arte, de arquitetura. Todos os eventos culturais que esse estado merece. As obras do Cais das Artes foram iniciadas em 2010. Seriam concluídas em 2012, mas a empresa decretou falência e a obra foi paralisada. Em 2013, foi retomada. 2 anos depois, parou novamente. Em 2018, novas promessas. Em abril de 2018, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo licitou uma nova empresa. As obras seriam retomadas em julho, mas em outubro o edital foi suspenso mais uma vez. Este ano, o governo confirmou que o acordo com a empresa que faria as obras seria firmado, mas não definiu o prazo para a retomada. O Cais das Artes foi projetado pelo arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, que faria aniversário nesta segunda-feira. Esse ato foi o início de alguns outros atos que a gente vai fazer daqui para frente, para chamar a atenção da sociedade, das pessoas, em como aquele espaço é importante para a nossa cidade. O DR disse que continua buscando um acordo junto à empresa orientado pelos órgãos de controle.
Uma doença perigosa e que pode levar à morte ou deixar graves sequelas. A gente está falando do AVC, o acidente vascular cerebral. Na semana passada, a gente até mostrou aqui, né? Um pastor morreu no sul do estado, vítima da doença. Ele teve um AVC no momento em que transmitia um culto ao vivo. Mas é possível evitar a doença ficando bem atento aos sintomas. Vamos ver aí na reportagem. O culto estava na metade. O pastor Jeter da Silva, de 48 anos, cantava uma música, quando de repente caiu. O pastor estava sofrendo um AVC. Foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. O culto, que acontecia em uma igreja evangélica de Cachoeiro de Itapemirim, era transmitido ao vivo pela internet. As imagens viralizaram. O assunto veio à tona. Infelizmente, o AVC é mais comum do que se imagina. Mona Lessa tem 38 anos e há 6 anos se recupera de um AVC que sofreu aos 32. Era madrugada de um domingo. Mona Lessa acordou com um formigamento grande no braço direito. Eu acordei e já não estava mais sentindo meu braço estava formigando muito, meu braço direito. E aí eu tentei verbalizar, as palavras já também não chegavam. No hospital ela não conseguia se expressar, mas tem lembranças claras do diagnóstico. Eu consegui perceber que já no hospital já me fizeram os exames e cogitaram já estar passando já por um evento de AVC. E aí depois se confirmou. Foram 15 dias de internação e muitas sequelas. Eu não conseguia dar o passo, fiquei na face com paralisia e afasia também, que eu não conseguia verbalizar. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, internações e incapacitações em todo o mundo. No geral, existem 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. A isquemia cerebral é responsável por 80% dos casos. No AVC isquêmico acontece um entupimento do vaso, né? Ou seja, você para de chegar sangue em determinada região cerebral, para de ter oxigênio, para de ter nutrientes e acontece morte celular naquelas células que estavam sendo supridas pelo sangue da região. Por outro lado, o AVC hemorrágico é quando estoura, né? Ou poca, como a gente diz no nosso vocabulário capixaba, e sangra naquela região, né? E da mesma forma para de chegar nutrientes no cérebro que estava sendo afetado, no tecido cerebral. Embora diferentes, em ambos os casos, quanto mais rápido for o diagnóstico e o início do tratamento, mais chances de recuperação. Por isso, é preciso ficar atento aos principais sinais e sintomas. Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, confusão mental, fala embolada, falta de equilíbrio, dor de cabeça súbita. A população muitas vezes não conhece o local que tem que ser levado o paciente, e então pode direcionar ele para uma UPA, né? Pode chegar numa UPA ou numa unidade básica de saúde, como a gente vê muitas vezes acontecendo, e esses centros não são preparados para poder fazer atendimento de AVC. E será que existe prevenção para o AVC? Controle dos principais fatores de risco cardiovasculares. Pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, apneia do sono, sem sombra de dúvida, são medidas extremamente impactantes para a melhora do desfecho e para a prevenção dessa doença. No caso da Mona Lessa, ela levava uma vida saudável, com prática de atividades e alimentação balanceada. O AVC foi causado por uma doença autoimune pré-existente, que ela não tinha conhecimento. Hoje, depois de tudo o que passou, ver a vida de uma outra forma. Levar a vida com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, não sem seriedade, com muita seriedade, mas com muita alegria, né? Porque afinal de contas, a vida é só uma e a gente tem que fazer valer cada segundo. Isso é importante ficar atento a esses sintomas também, né? O médico orienta ainda que, ao ver uma pessoa tendo um AVC, o ideal é acionar o SAMU ou os bombeiros para que a vítima seja levada rapidamente para um hospital de referência. Rodou a vinheta, bora falar de emprego, porque no Cine de Vila Velha tem 192 vagas esperando por você, tá? Armador de estrutura de concreto,
carpinteiro, cuidador de pessoas idosas e muito mais. Entra lá no site vilavelha.os.gov.br/trabalha Vila Velha. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica, são mais de 500 chances para você voltar ao mercado de trabalho, tá? Ajudante de motorista, assistente operacional, balconista de padaria, recepcionista. Entra lá no site cariacica.os.gov.br para você conferir todas as oportunidades. Olha que notícia boa, gente. Os professores da Ativa da Rede Estadual de Educação poderão em breve ter aumento de salário. A novidade foi divulgada durante uma live transmitida pelas redes sociais do governador Renato Casagrande hoje de manhã. O projeto de lei vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e, caso seja aprovado pelos deputados, os professores passam a receber o salário com a correção. Aquilo que for aprovado na Assembleia, com base nessa mensagem, é retroativo a janeiro de 2021. Então, nós estamos estabelecendo uma correção no salário dos professores que recebem por subsídio, né, e retroatividade a janeiro de 2021, tá certo? Notícia, né? Isso aí, tomara que os deputados aprovem. Tomara, vão torcer. Olha, a seguir, novas informações do rompimento da adutora que deixou o município de Vila Velha sem água. E ainda, aos 16 anos, Maria Luísa já tem seu próprio negócio. Ela faz bordados e divide o tempo com a produção e com os estudos. A gente já volta. 12h37, TN1 está de volta e agora a gente atualiza a situação do rompimento da adutora em Vila Velha que deixa o município sem água. Vamos chamar a repórter Kessia Neto, que está no local. Kessia, a previsão aí até meia-noite continua para liberar essa água, né? Que a gente viu aí, que o técnico disse que vai voltar aos poucos. Como é que está a situação aí agora? George, olha, neste momento, os trabalhadores que atuam aqui neste reparo, né, deste trabalho de reparo, eles pararam um minutinho ali para almoçar, né, para poder fazer o seu momento de descanso e daqui a pouco eles vão retornar ao batente, viu? Por aqui, o calor também é muito grande, né, então eles estão aproveitando ali para ter esse momento de descanso, né, esse momento aí para poder se alimentar, mas já me garantiram aqui que daqui a pouco eles voltam aí para poder fazer esse serviço de reparo, né, esses serviços de alinhamento da tubulação e também do reparo, para que a água volte aí de forma gradativa para os moradores aqui do município de Vila Velha. Lembrando o seguinte, viu, nós conversamos, né, logo no início do jornal com o diretor de operações da CESAM, que nos informou que de fato a água vai voltar até meia-noite, porém o que ele pediu encarecidamente à população é para que quem ainda tem um pouco de água em casa, na caixa, tem que economizar, porque senão a situação vai ficar difícil. Mas ele garantiu de antemão que, de fato, o abastecimento vai voltar ainda hoje. Porém, é importante nós lembrarmos o seguinte, né, George e Bruna? Afinal, são mais de 500 mil pessoas aqui no município de Vila Velha. Então, imagina o transtorno e o prejuízo que isso deu a bares, a restaurantes, a comércios. E a pergunta que fica é, quem vai pagar essa conta? De quem é a responsabilidade? Nós precisamos analisar isso de forma minuciosa, mas ele garantiu que de fato o abastecimento vai voltar ainda hoje. A população que tiver qualquer dúvida pode ligar por 115, que é o telefone da CESAM e funciona 24 horas, a ligação é gratuita. Então, população aqui, os moradores de Canela Verde que tiverem qualquer dúvida, podem sim fazer contato com a CESAM para sanar aí qualquer tipo de informação com relação a essa situação aqui. Lembrando que esse rompimento aconteceu no início da noite desta segunda-feira, né? Mas logo começaram aí os trabalhos, logo as equipes começaram a atuar aqui de forma pesada, né? De forma a garantir que o reabastecimento pudesse voltar à normalidade. No momento, mais uma vez eu torno a falar, os trabalhadores estão ali descansando, almoçando, mas garantiram que já voltam ao batente para então levar novamente água aí às casas dos moradores aqui de Vila Velha. Volto com vocês, George e Bruna. Importante, né? Obrigado, Kessia. É importante mesmo verificar o motivo desse rompimento para que isso não volte a acontecer, não é, Bruna? É muito grave, né? O município inteiro sem água, complicado isso, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora agora conversar com a Vanessa Calmon, que vai atualizar para a gente o caso do bandido que foi atropelado depois de roubar uma jovem na rua. Vanessa, é com você.
Oi, Bruna. Pois é, esse bandido, né, gente, que acabou sendo atropelado aí, se deu mal, ele está preso, ele já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana, ele foi autuado por roubo qualificado, né, depois que ele foi encaminhado à delegacia, e antes ele precisou passar por atendimento médico. Isso porque, logo depois do assalto, um motorista que estava ali na região percebeu o que tinha acontecido, né, que ele tinha acabado de assaltar uma mulher que estava com a filha pequena de apenas 4 anos. Esse motorista jogou o carro para cima da moto e aí um dos criminosos conseguiu fugir, mas o outro acabou ficando ali até porque ele machucou a perna. E aí a população não perdoou, a população foi para cima dele, segurou esse homem até a chegada da polícia, mas algumas pessoas também agrediram esse rapaz que tem 23 anos. E aí logo em seguida, então, a polícia chegou, esse rapaz ele foi encaminhado ao hospital de urgência e emergência, recebeu atendimento médico por conta de todos os ferimentos, inclusive ele precisou ser carregado de cadeira de rodas e em seguida, então, ele foi levado à delegacia. A vítima, uma mulher de 25 anos que estava com a filha pequena de 4 anos, ela está grávida também de 2 meses, estava muito nervosa depois do assalto, a população ficou revoltadíssima, até porque essa dupla já estava cometendo outros assaltos ali na região, mas então um morador, um motorista que passava pelo local conseguiu impedir que eles praticassem mais um assalto. O criminoso que fugiu, ele está foragido, né? Se você tiver alguma informação, inclusive, você pode acionar a polícia pelo 181. Agora, Jorge Bruno, eu trago uma última informação de que um casal deu entrada no hospital Jaime Santos Neves, na Serra, com queimaduras e esses ferimentos teriam sido provocados durante uma briga. Esse casal estaria brigando, isso teria acontecido durante a madrugada e em determinado momento um teria tentado colocar fogo no outro, mas o fogo acabou pegando nos dois. A mulher está com 14% do corpo queimado, o homem está com 22% do corpo queimado. Neste momento, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa estão no hospital apurando todas as informações, investigando para saber de fato o que teria acontecido e as primeiras informações que nós temos é que isso aconteceu lá na Serra, no bairro São Marcos. Volto com vocês no estúdio. Que grave isso, hein? Casal brigando, os dois queimados. Vamos continuar acompanhando. Obrigada, tá, Vanessa, pelas informações aí atualizadas. Olha só, gente, o fim de ano está chegando e com ele a gente tem aí a oportunidade de dar amor e carinho para crianças em situação vulnerável. Em Vila Velha, 50 famílias já se cadastraram para fazer o acolhimento de crianças e adolescentes que precisaram ser afastadas de forma provisória de seus familiares. A Mary já abrigou 4 filhos. Vamos conhecer essa linda história, Bruna? Bora agora. Mãe de corpo e alma, Mary cresceu rodeada de afeto e cuidado pelos filhos de sangue e os do coração. Ela e o marido já acolheram 4 crianças na sua própria casa. Hoje, elas já estão bem crescidas, mas ainda fazem parte do convívio da família. A casa simples se transformou em um lugar de muito amor e carinho a essas crianças que tanto precisavam. Mas com tamanha responsabilidade também veio o medo. Medo de não poder oferecer o básico aos pequenos. Eu não queria dividir o pão dos meus filhos com outros filhos. Eu queria ter condições para dar para cada um e não deixar faltar para o outro. Então, o meu primeiro medo foi essa questão econômica. E se eu ficar desempregada? Né? E se meu marido ficar desempregado? Como que a gente vai fazer? E se eu adoecer? Né? Então, a primeira sensação que eu tive foi o medo. Mas o medo, ele veio superando com o dia a dia. Para ela, abrir as portas da casa para essas crianças foi um grande privilégio. É bom demais, porque a gente é amado também, né? O amor que a gente dá, ele vem de volta. Ela chegou a se emocionar falando dos filhos. O carinho é imenso, dá para sentir. São tão diferentes, são tão parecidos, sabe? O carinho deles... daquele de gestação é tão parecido com aquele que você não gestou, sabe? E é isso, no final não faz muita diferença não. É praticamente como se fosse o mesmo, assim. E o jeito que elas me tratam também é do mesmo jeito. É você abrir uma mensagem de manhã cedo e benção, mãe, bom dia. Assim como a Mary, várias outras famílias têm a oportunidade de dar acolhimento às crianças que estão em estado de vulnerabilidade familiar, com o projeto Família Acolhedora. Ele nasceu em agosto deste ano, mas já tem pelo menos 50 famílias interessadas neste acolhimento.
É um programa que ele vem para dar suporte às crianças e adolescentes que estão hoje afastadas das suas famílias de origem ou família extensa. São aquelas crianças que, por determinação judicial, estão acolhidas, né, nos acolhimentos institucionais por negligenciamento ou algum tipo de violência temporariamente. Então, a família acolhedora, a pessoa que está cadastrada no programa Família Acolhedora, ela dá esse suporte a essa criança e adolescente nesse período. Para essas crianças, é um momento de se sentirem em casa. Um dos critérios que nós adotamos é ter a família toda, quando no caso tem mais membros nessa família, da aceitação de receber essa criança e adolescente. Então ele vai conviver em toda a programação das famílias, na parte da comunidade, na vida social e nesses cuidados direcionados para essa criança ou adolescente. Mary não se arrepende nem um pouco do acolhimento que fez às crianças e ainda dá um recado para quem tem esse desejo. Quem tiver a oportunidade de acolher uma criança, de colocar dentro da sua casa, não fica com medo, não, sabe? Se você tem esse sentimento no coração, ou você conhece alguém que precisa, acolhe, entendeu? Porque as coisas vão se acertar, por mais difícil que pareça que esteja, com o tempo, com o carinho, você se organiza e vai ser uma família maravilhosa igual a minha. Que lindo projeto, né? As famílias interessadas devem ligar para o telefone 3388-4159, 3388-4159. Após o cadastro, uma equipe vai fazer uma avaliação das famílias. Aquelas que atenderem ao perfil do programa serão devidamente capacitadas para acolher as crianças e também os adolescentes. Agora eu quero falar com você que tem 49 anos ou mais e não aguenta mais pagar caro para ter um plano de saúde, né? A minha dica é o Plano de Saúde MedSenior. Ele possui mais de 20 unidades próprias em 6 estados do Brasil, com milhares de profissionais de saúde especializados em oferecer qualidade de vida para você. Esse mês, o MedSenior está com uma tabela promocional e estudo de redução de carência com planos completos, sem coparticipação. Ou seja, não tem surpresa na hora da conta. Converse agora com o nosso consultor de vendas e mude para melhor. Ligue agora para 3025-5505. Vou repetir para dar tempo de você anotar. 3025-5505. Plano de Saúde MedSenior. Aos 16 anos, a Maria Luísa toca o próprio negócio dela. Ela faz bordados. Desde pequena, aprendeu com a avó, mas foi na internet, vendo os vídeos, né, Bruna, que ela aperfeiçoou o trabalho. Pois é, olha só, ela produz peças lindas e sabe dividir bem o tempo, tá? Ela estuda, faz curso técnico e tem uma agenda bem definida para conseguir dar conta de tudo. Vamos ver. As linhas dão forma a imagens, frases e palavras no tecido. Esse é o trabalho manual da Maria Luísa, de apenas 16 anos. Ela carrega nas mãos e na veia um talento artístico incrível. Foi com a avó que ela teve o primeiro contato com o bordado, mas aprendeu mesmo foi sozinha, vendo tutoriais na internet. Eu encontrei no YouTube vídeos e tutoriais sobre o bordado e aí eu comecei a fazer só por passatempo mesmo. E aí depois eu descobri que isso era um meio de fonte de renda de muitas pessoas. A pandemia deu espaço para muito tempo ocioso, o que fez ela buscar por um hobby, mas ele logo se transformou em negócio. Eu criei um Instagram para poder vender e divulgar os meus bordados. E aí, a partir disso, eu comecei a ajudar em casa, com o dinheiro dos bordados. É nesse cantinho do quarto que a Maria Luísa faz os bordados. Quem vê ela sentadinha assim, tranquila, bordando, nem imagina o trabalho que dá chegar nesse resultado aqui, ó, tão rico em detalhes. Bordar uma peça como essa pode durar de 5 a 30 horas de trabalho manual. Primeiro de tudo, eu tenho que ter muita organização, porque eu estudo na parte da manhã e faço curso técnico à noite. Então eu tenho que me organizar muito, ter o tempo separado para cada coisinha, evitar a procrastinação com as coisas de escola, de estudo e também com as coisas do bordado, já que é um trabalho para mim. Eu tenho tudo separadinho, toda a minha agenda com todos os trabalhos de escola que eu tenho que entregar, todas as encomendas que eu tenho que entregar, para poder dar tempo de tudo sem nenhum problema.
Mesmo tão nova, ela está empenhada em fazer o negócio dar certo. Para empreender e ter sucesso, é preciso saber quais são os seus pontos fracos, quais são aquelas características que você não atende ainda plenamente, quais são os conhecimentos que você ainda não possui. E aí, com base nessa avaliação real, né, da sua potencialidade, buscar caminhos aí para você estar desenvolvendo essas características. Nas redes sociais, a Maria Luísa expõe os trabalhos e realiza as vendas. A arte, que era apenas hobby, hoje está sendo o caminho para ela viver daquilo que mais ama. Que lindo e que talento, né? Parabéns aí, gente. Para conhecer melhor o trabalho, vai lá no Instagram, @bordariadamalu. Mais vagas no mercado de trabalho, hein, gente? São mais de 200 oportunidades de emprego no Cine da Serra. Uma delas pode ser sua. São chances para técnico de refrigeração, motorista carreteiro, auxiliar administrativo. No site maisemprego.serra.es.gov.br você confere todos os detalhes. Terça-feira, 26 de outubro, veja os destaques do jornal A Tribuna. 3.959 vagas abertas em concursos a partir de hoje para ganhar até 13 mil. Na foto principal, acidentes com motos já mataram 271 este ano. Mulher é suspeita de tentar matar marido com injeção em UTI. Reabertura de hipermercado na Reta da Penha vai criar 120 empregos. Hoje é dia de caderno do Enem. E veja ainda na edição de hoje, previsão de gasolina 7,50. Hotéis vão ter programação especial para o feriadão. E em esporte, volta de craques para aliviar pressão. Vamos falar de tempo? Como é que tá o tempo hoje, hein, Bruna? Menino, só Deus sabe, né? Porque na hora que eu saí de casa estava de um jeito, estava um pouco calor, mas estava com muita nuvem no céu, aí você fica meio indeciso, se leva roupa de frio, se leva sombrinha. Então, bora de previsão de tempo, saber como é que fica aí a previsão para essa terça-feira. É aonde isso aí, hein? É lá em Guriri, no norte do estado, não é isso, gente? Vocês que botaram a imagem aí... Botou Guriri, você logo reconhece, né? É, com certeza, eu amo praia, adoro essa praia aí, já frequentei muito. Pois é, gente, olha só, céu azul, sol pocando e tem a presença de umidade marítima aqui no estado, trazida pelos ventos costeiros, que vai manter essa instabilidade aqui no Espírito Santo. Guriri está muito sol, mas aqui na Grande Vitória, né? Não sei se a gente tem imagem ao vivo também para saber como é que tá, mas não estava com esse sol de manhã hoje não, né? Tava um pouco diferente. Mas, gente, em todas as regiões da Grande Vitória, muitas nuvens no céu, tá? Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 25 graus. Vai continuar aí meio duvidoso, mas tá aí, ó, a imagem ao vivo. Aqui de Vitória, o céu também está clareando, né? Azul, não está nem balançando a árvore, né? Diferente daquele vendaval que o Matheus enfrentou ontem falando com a gente, ali embaixo da terceira ponte, né? Tempo muito bom, gente. Olha que mudança, maravilha. Que bom, né? Tempo firmou aí pra gente. E a seguir, a gente traz informações sobre a vacinação contra o coronavírus no estado. É um instante só. TN1 de volta, agora meio-dia e 59. Vamos atualizar então as informações sobre a pandemia aqui no estado. Em 24 horas foram registradas 15 mortes por Covid-19. Vamos falar de vacinação? Nosso painel já está até aí para você. Mais de 3.107.000 já tomaram a primeira dose, enquanto 2.177.594 estão totalmente imunizados. Mais de 260.000 pessoas receberam a terceira dose. Uma informação complementar aqui sobre a vacinação. Muita gente mandou mensagem falando, como é que vai fazer para agendar então em Vitória? Eu vou passar a informação completa porque o site do agendamento está fora do ar, né? É o seguinte, gente, amanhã, né, dia 27 e também dia 28 de outubro, quem está precisando tomar a segunda dose da AstraZeneca, que tomou a primeira até o dia 4/9, vai poder ir lá na Igreja Evangélica de Jardim da Penha, a partir de 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para fazer o agendamento. Vai ser entregue senha aí para você conseguir
pegar a sua senha e realizar o seu agendamento para tomar a vacina. Vai ter também agendamento disponível para os adolescentes que precisam tomar a primeira dose da vacina, quem está precisando tomar também a segunda dose da Pfizer, que tomou a primeira dose até o dia 4/9, também para os trabalhadores da saúde que precisam da dose de reforço. Isso onde? No Centro de Celebração de Jardim Camburi. Amanhã, dia 27, também no dia 28 de outubro, no mesmo horário, a partir das 8 da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Então fique atento aí, o site de Vitória está fora do ar, mas você pode sim realizar o seu agendamento para a vacina contra a Covid-19. É isso aí, gente. Agora 1h01. TN1 fica por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia e te esperamos amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Se cuida.